A gente está conversando com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil. O União Brasil está num momento de estratégia política bastante delicada, no sentido de é um partido grande que tem uma força para chegar na eleição do próximo ano. Isso aumenta a responsabilidade, claro, né? E também a cobiça. E aí temos, já ouvimos entrevista aqui do governador Elmano de Freitas, do ministro da Educação Camilo Santana, sinalizando a tentativa de atrair União Brasil para a base. Eu gostaria de saber qual a avaliação que o senhor faz do futuro partidário do União Brasil, inclusive com essa expectativa da federação com progressistas. O União Brasil foi uma solução que foi encontrada numa construção do que era remanescente do DEM e PFL, que tem uma visão liberal, tem uma formação ideológica mais liberal, e do PSL, que era o partido que deu sustentação ao Bolsonaro no início do mandato dele. Essa é a União Brasil. Eu, desde fevereiro de 2023, né, logo que a gente tomou posse nessa legislatura, tento buscar a construção de um programa político para o partido. Porque é muita gente nova, né? Muita gente, inclusive, que está entrando na política nacional nos primeiros mandatos. A própria direção partidária ainda é uma direção que foi se consolidando agora, num segundo momento. E aí, a partir daí você busca identidades. O que é que une um partido? O interesse eleitoral e o interesse programático. O que é que dá a base da lastro? O interesse programático. Porque o interesse eleitoral é em função da eleição, de 4 em 4 anos. E dentro desse contexto, eu não tenho dúvida e nem tenho medo de errar e dizer para você que a postura da União Brasil, inclusive no Congresso Nacional, nas votações, se reflete isso. Quando são temas da economia, a gente tem uma unidade, inclusive, com o governo. Nós votamos, inclusive, o combate à evasão fiscal, a reforma tributária, né, para dar competitividade e modernizar o Estado brasileiro, mas nós temos dificuldade na pauta identitária e nós temos dificuldade na pauta ideológica. Temos. Então, dificilmente o União Brasil vai ter um somatório no projeto eleitoral com o PT. Porque isso também já está configurado até na federação União Brasil e PP. Tanto o presidente Ciro Nogueira, do PP, como o presidente Rueda, do União Brasil, tem deixado muito claro que essa federação vem no sentido de formatar no campo do centro, né, uma alternância de poder. Uma alternância de poder a nível nacional, e fica muito complicado e muito difícil você ter um discurso a nível nacional e ter um discurso no Estado. A gente já viveu isso em alguns partidos, né? E fica ali um jogo de tentar escamotear, de tentar enganar o eleitor, né? De tentar ali, né, surfar numa onda que não é a onda partidária. Aí como é que você vai explicar que a nível nacional você está num projeto contra o PT e a nível local do Estado Ceará você vai estar num projeto com o PT? Deputado, e tem também as contradições internas. Vou chegar já lá. É porque é uma realidade essa divergência nacional e regional. A gente já acompanha há muitos anos o que acontece. Não seria uma novidade. Mas é uma vergonhice. E aí, dentro desse contexto, eu vou lhe dizer uma frase que eu escutei, inclusive, de Ciro Gomes. Como é que você imagina em Sobral, Moses Rodrigues e o pai dele, que fizeram uma campanha antipetista, ganharam a eleição no discurso antipetista, no palanque, com o PT, né, com o Elmano e com o Ciro Gomes ali de enfeite do bolo lá deles. Então fica muito complicado. Como é que fica esse povo? Como é que a população sobralense vai entender isso? É um negócio muito difícil. Por outro lado, nós apoiamos o Wagner na eleição passada, tanto para governo como para prefeito. Aí nós vamos agora subir no palanque com o Evandro. Eu acho muito complicado. O povo do Ceará colocou o União Brasil na oposição. Então eu acho que isso precisa ficar muito claro, né? E aqui, por exemplo, naquilo que une o Ceará, não tem problema, sou mais forte. Por exemplo, ninguém defende mais transição energética no Ceará do que eu. Ninguém defende mais esse data center do PECEM do que eu. Inclusive quem começou esse debate no Ceará fui eu sozinho, quando tinha aquele negócio da usina de desalinização da Praia do Futuro, que queria botar em cima lá dos cabos, e eu fiz aqui a luta para não deixar ficar em cima dos cabos. Por quê? Porque naquela época eu já estava antevendo que aqueles cabos seriam fundamentais para a gente trazer os data centers para o Ceará e passando a ZPE no PECEM. Então, quer dizer, a gente precisa entender o que são pautas que criam consenso e o que é de debate político eleitoral. São duas coisas distintas. E aí você não pode querer, né, criar aí um subterfúgio. E na formação que está colocada, inclusive,
Eu participei de 2 reuniões importantes no União Brasil a nível nacional com relação ao Ceará. Primeira, queriam entregar a União Brasil para o Júnior Mano. E fui eu e o Wagner, que fomos lá, o presidente Rueda, e disse, olha, não dá para entregar, trazer esse rapaz para cá, um deputado federal, todo envolvido com problema, que está aí os problemas aflorando todo dia. Inclusive ontem teve uma operação lá no município dele, e uma coincidência de fatos, a prefeitura declarou ponto facultativo para não ter nenhum funcionário público da prefeitura no dia da operação que foi feita. E, por outro lado, nós vamos entregar um partido já para a direção desse rapaz, que está chegando agora, eu acho um erro. E foi o que aconteceu. Aí recuaram, e aqueles mesmos que estavam defendendo a aproximação com o PT hoje, eram os mesmos que estavam defendendo o Júnior Mano na presidência do partido. E a gente fez ver que não era bom. Segundo momento, há uma perspectiva clara, e já um compromisso assumido, em filiar o Roberto Cláudio ao partido. Inclusive tem uma conversa com o Ciro Gomes. Pode, inclusive, vir para o União Brasil, porque eu ouvi a conversa. Não foi ninguém que me contou. Aí vai dizer para os caras, não, olha, nós não te queremos mais não, agora nós vamos se abraçar com o PT agora. Isso é papel de dirigente partidário? Eu acho que o presidente do partido, que tem uma responsabilidade, não ia sinalizar para o Roberto Cláudio, que venha se filiar ao partido, trazendo um grupo político dele, com mais 4 deputados estaduais, né, e a perspectiva, inclusive, de trazer o Ciro Gomes, que gostou da conversa, mas que colocou, inclusive, os parâmetros. Ó, eu tenho já uma conversa com o PSDB e o importante é o projeto no Ceará. É o projeto de alternância de poder no Ceará. Se, para contribuir para o projeto de alternância, for melhor eu me filiar à União Brasil, eu vou, inclusive, conversar com com o senador Tasso Gereissati, para definir essa questão. Inclusive, eu ouvi a conversa. Não é ninguém que me contou. Então, eu acho que, de uma hora para outra, chegar e dizer, não, se nós não queremos mais não. Ô, Roberto, claro, vai embora. Não, nós vamos agora se abraçar. Fica muito feio, né? Fica, no mínimo, uma descortesia profunda. E que fragiliza, inclusive, a direção nacional e outros estados. Porque se fez no Ceará, pode fazer no Piauí, pode fazer no Rio Grande do Sul, pode fazer no Amazonas. E aí, como é que você vai credenciar uma direção nacional com essa postura? Eu acho muito difícil. Deputado, tem uma pergunta aqui do João Ferreira, que é o seguinte, ele pergunta assim: como está o alinhamento do AJ, Moses e Fernanda dentro do União Brasil? Eles não formariam a maioria dentro do diretório estadual? Só para esclarecer, o AJ Albuquerque, ele não é do União Brasil, ele é o presidente estadual do Progressistas, e Moses Rodrigues, o deputado já citou, e a deputada federal Fernanda Pessoa, também, que é um nome mais próximo da ala governista. Hoje, o Progressistas é da base. A preço de hoje, ele é da base do governo. E aí fica aqui a pergunta do João Ferreira, eles não formariam a maioria? Como é que está o alinhamento com eles? João, é o seguinte, na federação há um compromisso que aquele partido que tem o maior número de deputados no estado é que vai dirigir a federação no estado. Olha o tamanho da confusão que nós estamos. No União Brasil nós somos 4 deputados. A Daiane, eu, o Moza e a Fernanda. Esses 4 têm que tomar uma decisão com relação a quem vai conduzir a federação no estado. O AJ no Ceará vai ser minoria dentro da federação. E não vai ter uma discussão a nível de federação sobre quem é o comando. Porque em Pernambuco o PP é maior do que a União Brasil. Então lá a direção fica com o PP. No Piauí, desculpa, no Piauí o PP é maior do que a União Brasil. Então fica lá com a direção. O União Brasil não tem deputado no Piauí. Então em cada estado vai ficar mais ou menos esse balizamento. Isso é uma decisão da própria convenção que construiu a federação. Por outro lado, né, tem esse direcionamento e tem esse compromisso assumido pelo presidente do partido com relação ao Roberto Cláudio e com relação ao Ciro Gomes. Então eu acho difícil essa mudança de postura. É natural, né, que todo mundo tente ou se amoldar a esse projeto, né, e aí veste a camisa e vai em frente, ou tem as alternativas. Vai ter uma janela partidária, né? E é da lei. Os incomodados que se retirem. Então, se quiserem buscar uma alternativa para terem um engajamento, vão ter alternativas várias. Como também quem se sentir preterido numa outra situação, também pode procurar suas alternativas. É assim que a roda roda e é assim que a democracia é. Como é que está a sua conta, deputado? São 4 deputados. É 2 para um lado, 2 para o outro? Como é que está a conta aí? Eu acho o seguinte, eu acho dificilmente o Moza sairia do União Brasil, até porque ele ocupa espaços importantes a nível nacional, né? Foi presidente da Comissão de Educação, é vice-líder do partido, tem uma boa relação com a direção nacional. E acho que a Fernanda também, na hora que o Roberto Pessoa, historicamente, sempre foi um cara de oposição contrária ao governo, né?
É a história do Roberto. Então, ele tem uma responsabilidade de ser prefeito de Maracanaú? Tem. Mas ele também tem um papel político e uma história que é uma história exemplar. Inclusive, eu até falo para ele, Roberto, você era o perfil ideal para unificar todo mundo e para ser o candidato. Pena que você está na prefeitura e tem um compromisso com o seu mandato de prefeito de Maracanaú. Mas ele tem um perfil extraordinário que poderia, inclusive, harmonizar todo mundo. E da linha que o União Brasil é. União Brasil foi escolhido pelo povo do Ceará para ser a oposição. Deputado, outra coisa, o senhor falou aí da questão desse aceno do União Brasil para o Roberto Cláudio e para o Ciro Gomes, né? E aí tem se falado que o Ciro Gomes tem se movimentado aí para ser candidato a governador. O que é que o senhor acha desse movimento do Ciro e da possibilidade dele ser candidato a governador por esse grupo da oposição, representando esse grupo? Não, o discurso de oposição ele já está fazendo. Todo mundo está vendo. Então não precisa falar nada que ele vestiu a camisa da oposição. Inclusive com questionamentos muito radicais, né? Com relação ao PT e às lideranças do PT e ao próprio irmão. Ele tem batido, inclusive, na postura do irmão, né, nesse acasalamento que o irmão fez, inclusive, com o Júnior Mano e com esse povo que está envolvido aí com essa situação de crime organizado na política no estado do Ceará. O que é uma coisa que o Ceará precisa enfrentar. O Ceará precisa enfrentar. Eu falo com gente do Brasil inteiro. Eu me articulo com gente do Brasil inteiro. Eu sou chamado para eventos em São Paulo, no Rio, em outros estados. Eu não conheço nenhum estado no Brasil em que o crime organizado esteja tão dentro da política como o estado do Ceará. É preocupante o que nós estamos vendo aqui. São 12 prefeitos caçados, é prefeito foragido, é um deboche. Né? Esse pai está foragido desde dezembro. Né? Aí tem uma operação que nem aquela do Rio de Janeiro, que vazaram, porque os caras estavam lá no Rio de Janeiro, e aí os caras fogem, e depois tem uma operação aqui no município de Nova Russas, aí decreta feriado para não ter ninguém na cidade, e segura a operação uma manhã inteira, né? Então isso é ruim para o Ministério Público, é ruim para a Justiça, né? E eu sei que o nosso procurador do Estado é um cara sério e competente, o Halley. Ele está querendo fazer um trabalho bem feito. E eu parabenizo pela coragem dele. Mas eu acho que as instituições precisam se juntar agora, porque se a gente demorar muito tempo, aí vai ser o narco-estado declarado e vai ser um estado de violência, né? E já violência tem todo dia. Vocês noticiam aqui todo dia problemas de chacina aqui no Ceará, né? Guerra de facção, comunidades sendo abandonadas. O que a gente viu em Araponga, lá na Morada Nova, é uma cena de guerra, cena de terror. Inclusive tem um projeto meu para enquadrar esses crimes das facções do crime organizado como terrorismo, porque é terrorismo na prática. Você pega uma comunidade que nem o Pirambu e tira a internet de lá, ali tem gente que precisa fazer prova de vida para o INSS, que é pela internet, pagar um Pix pela internet, tudo é internet. Então é um estado de guerra que nós estamos vivendo. E aí precisa fazer esse enfrentamento. E dentro dessa construção, eu acho que o Ciro é emblemático, né? Pela postura dele, pelo passado dele. Né? O Ciro é um cara honrado. Você pode falar, não gostar da verborragia dele, às vezes ele é agressivo nas palavras, mas ele é um cara íntegro. Tantos anos na política, você não vê uma condenação do Ciro por desmando, por corrupção, você não vê. Então eu acho que... E outra coisa, e preparar disso, né? Eu fui conversar com ele 5 minutos, conversamos 2 horas e 10. O senhor você acha que ele tem temperamento para arrumar a oposição, a busca por essa unidade da oposição que tanto se está procurando? O André Fernandes agora deu uma declaração recentemente dizendo que não ia apoiar mais ele, nem o Roberto Cláudio, por declarações que o Ciro deu nas redes sociais, criticando Lula e Bolsonaro, colocando tudo no mesmo... porque assim, esse temperamento do Ciro acaba atrapalhando alguns processos, isso é a própria oposição que fala. O senhor acredita que o Ciro ele tem condições de unir nesse momento esse grupo? O tempo é muito bom, né? Porque o tempo amadurece as pessoas. Então, quer dizer, o aprendizado é todo dia. E ele é uma pessoa inteligentíssima, né? Ele é fora da média com relação a conteúdo. Então, eu acho que, pela formação intelectual que ele tem, e as pancadas também que ele já levou, ele praticamente perdeu uma eleição de presidente da República no momento que ele estava mais ascendente por uma declaração, né? Ali, na emoção do momento. Mas, às vezes, as pessoas emotivas são mais fáceis da gente enxergar nelas as verdades. Eu prefiro uma pessoa que possa tropeçar, né, no caminho da verdade do que aquela que se esconde por detrás da mentira, da falsidade. E eu acho que a grande busca que a população quer hoje é a da verdade.
né? Hoje todo mundo cobra, e tá aí as redes sociais, e tá aí o pessoal já participando. O que é que eles querem? Querem saber o que é de fato. Está todo mundo com a lupa muito acesa, né? Muito ligada. E está todo mundo vendo esse problema da violência, esse problema da falta de oportunidade, do empobrecimento do povo cearense, que é real. Então eu acho que nisso aí ele pode ter um papel muito bom. E ele tem um histórico de muita credibilidade. Tanto é que quando você coloca o nome dele em qualquer roda, é o que assusta. Tá aí o Chagas Vieira virou um interlocutor do governo no combate ao Ciro Gomes, né? Passa o tempo todo, inclusive, provocando o rapaz para ver se ele se perde no caminho. E até agora ele está indo bem. Então eu acho que é uma expectativa que está ali colocada. Por outro lado, eu tenho conversado muito com o André Fernandes, né, com o Carmelo, né, com a Mayra, com o pessoal do PL, e a gente já percebe também um certo amadurecimento, porque o André também aprendeu na eleição de Fortaleza. Ele se isolou muito, né, e perdeu por pouco. Então ele sabe que política ninguém faz sozinho com o seu umbigo. As pessoas têm que dialogar, têm que, né, buscar outras alternativas e compor. Então esse também tem sido o amadurecimento do André Fernandes. É lógico que num momento crítico ali, né, posso ter feito uma colocação ou outra. Mas eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida, que devido à hegemonia que tem no Ceará hoje e o controle do Estado que tem, feito a partir do Palácio da Abolição, né, feito a partir do governo do PT, todos os campos da oposição vão se unir. E aí não é só a direita e a centro-direita. São todos os setores que estão ali se sentindo preteridos dentro desse projeto político.